Arthur, tô te achando muito calmo hoje. Eu tô inflamado. Mas você tá inflamado, mas você não tá raivoso. Vamos ver se o decorrer das notícias te inflama mais. Perfeito. Não vai ser agora, que agora é a coluna de um cara que você adora, né? A primeira coluna aqui é do Padilha. Marcos Lisboa. Padilha adora me queimar, né, cara? Fala que eu sou Arthurito, aí fala que eu gosto do Barroso, aí fala que eu gosto do Marcos Lisboa. É osso, né, ouvinte? É osso. Eu sofro aqui, ouvinte, eu sofro aqui. Eu sei provocar meus pares. Vamos lá, coluna do Marcos Lisboa, no dia 27/3, na Folha de São Paulo. A precariedade do Palácio do Planalto torna o desvario da política externa culpa exclusiva do ministro responsável pelo Itamaraty. Em um estranho jogo de cena, o presidente do Senado assume o ônus da negociação com estados, ainda que a caneta continue com o executivo. O legislativo se refastela frente ao governo que se esfacela. Aprovou-se um orçamento que revela um congresso cioso de furar a fila para pegar bote salva-vidas em um Titanic abalroado contra um iceberg. Despesas obrigatórias foram grosseiramente subestimadas para viabilizar emendas de parlamentares. A segunda notícia é do Luiz Stuhlberg, em entrevista para o Estado. Essa aqui vai ser um pouquinho difícil de ler, que eu recebi impresso em letra muito pequena. A chamada é a seguinte: acreditei e votei no Bolsonaro em 2018, mas ele nunca mais terá meu voto, diz Luiz Stuhlberg. Foi perguntado para ele qual a sua reação à carta aos economistas, que é aquela que a gente mencionou semana passada, que era uma carta assinada por uma renca de banqueiros e pessoas do tipo, da laia. E ele respondeu o seguinte: no ato em que subscrevi a carta, pensei, eu estou aqui dizendo, votei no primeiro turno em 2018, acreditei na sua proposta, mas você, ele se refere ao presidente Jair Bolsonaro, não vai ter mais meu voto. Nos últimos dias, ao pensar sobre a carta, comecei a passar em revista os últimos 12 meses da minha vida de pandemia. Se eu morasse em Marte, chegasse hoje na Terra e fosse informado sobre como o executivo brasileiro lidou com a pandemia nos últimos 12 meses, eu diria que era mentira, uma história surreal. Pode parar por aí? Então, ouvinte, primeira coisa, vale a pena discutir quem é o Stuhlberg, né? Nem todo mundo conhece, eu mesmo não conheci ele muito. Eu trombei com ele, é interessante sempre seguir os adversários políticos, né? Tem uma página do Facebook não, do Instagram, que cada vez mais é tipo uma espécie de projeção da estética da Faria Lima, né? Que é grotesco, eu recomendo que todo mundo siga pra ter ódio, que chama Faria Lima Elevator, né? E o Faria Lima Elevator trouxe o Stuhlberg como se ele fosse... Mas a Faria Lima Elevator tem a intenção de retratar aquilo como algo bacana. Exato, eles querem mostrar assim, olha como nós somos racionais aqui na Faria Lima, olha como nós com nossos coletinhos e patinetes motorizados. Entendeu? Com nossas planilhas de Não Excel. aguenta um minuto de porrada com o entregador no ACG Titan, parcelado em 400 vezes, né? Não? Mas isso aí não chega nem perto. Mesmo, vai te tomar no cu, seus Faria Lima. Mas quem que é o Stuhlberger, né? O Stuhlberger, quem que é esse cara? Ele é o gestor de um negócio chamado Fundo Verde, né? Que gerencia 52 bilhões de reais em investimento. Não. Esse é o porte desses caras. Esse dinheiro não é que é dele, tá? As pessoas vão lá, depositam no fundo dele, ele pega esse dinheiro das pessoas e então tenta multiplicar. Que pessoas que depositam? É você, ouvinte? Você tem algum ouvinte aqui tem participação no Fundo Verde? Você tem participação no Fundo Verde, Padilha? Eu tenho um MEI, um carro roubado que não foi localizado pela polícia, um cheque especial estourado no banco, um pai caminhoneiro cagando de medo de ser assaltado porque o roubo de carga tá assim alarmante. Toda semana. Tá no momento de eu reclamar? Esse é o momento Padilha reclama. É porque eu não consigo. Fala que um filho da puta desse gere 52 bi? 52. Não, é mi. É bi? É bi. Vai te tomar no cu. Como é que ele chama? Luiz Stuhlberg. Luiz Stuhlberg. E os seus vão tomar no cu, cara. Não tem cabimento isso, E o patrimônio pessoal desse cara deve estar em bi também, tá? Eu não sei quantos anos tem esse cara? Não sei, deve estar... É um senhor, né? Deve estar com seus 50, não tenho certeza da idade dele, não. A cara de um cara de uns 50, assim.
Eu nem lembro do que eu tava reclamando, mas... Do teu pai, que ele tem medo de ser assaltado. Toda semana a notícia é, um cara aqui da região... Porque os caminhoneiros da região, eles se conhecem ali. Eu tô falando do sul, interior de Minas Gerais. E toda semana o fulano de tal ali de Paraguaçu tá sumido. Aí passa uma semana, o cara aparece, né? Fica em poder dos reféns lá. Porque é uma loucura, né, cara? Um caminhoneiro, ele transporta mais ou menos, assim, conta de boteco, minhas contas de boteco nunca fecham. Mas o cara transporta 400 mil, 300 mil, um velho barrigudo, trabalhador, sozinho na boleia de um caminhão, carregando 300 mil em grãos, em café na carroceria, na carreta. Então, não tem nada melhor para se roubar, né? Porque um caminhão numa subida a 40 por hora numa estrada erma, 20 por hora, às vezes 10 por hora, é uma coisa que o cara sobe a pé no caminhão. E o caminhão acabou acontecendo uma coisa, Arthur, que ele cumpre um papel meio de Uber agora também. Muita gente foi mexer com o caminhão agora e é uma coisa que remunera relativamente bem, sabe? Mas é uma coisa que talvez mais desgastante que todo o resto, porque são dias fora de casa, muitas vezes dorme Meu pai evita esse tipo de viagem que obriga o cara a ficar dormir em lugar muito ruim, tomar banho em lugar muito ruim, comer mal. Mas um caminhoneiro fica ali no Porto de Santos esperando descarregar, às vezes 1, 2, 3 dias, sabe? Ali no Porto de Santos sabe como é que é. Mas remunera relativamente bem. Cada vez menos, né? Porque sobe o óleo, pedágio caro e às vezes... Cara, eu não tenho propriedade para falar, mas vou explicar como é difícil. Porque o caminhoneiro virou um inimigo, né? Da esquerda, por causa daquele... Não podia chamar de greve, convencionou se chamar de quê aquilo? Lockout, acho. Lockout, né? Mas tem gente aí que parcela um caminhão é caro. E aí ele começa a fazer os fretes ali, e aí ele parcelou um caminhão velho, e aí estraga o motor. E aí ele perde 6 meses de serviço. Então, assim, é essa merda. Eu não sei por que eu tô falando disso, acho que eu tô falando disso por pura raiva de ter um filho da puta que opera 52 bilhões, aí já que é o momento, Padilha reclama, no auge de falta de auxílio emergencial, de falta de vacina, de falta de emprego, e no auge de 317 mil óbitos, 318, né, porque foram 317.936 óbitos, e hoje, cara, deixa eu pegar esse número, hoje, no Brasil... Morreram 3.668 pessoas hoje no Brasil. Eu tenho um outro número aqui, que eu gosto de me alongar para a pessoa ir mapeando o número, para ver como tá foda. Em março de 2020, morreram 202 pessoas de Covid, tá? Em abril, 5.804. Abril de 20. Em maio, 23.335. Vá acompanhando. Em junho, 3.315. Em julho, 32.912. Em agosto, 28.947. Arthur, vai acompanhando a numeração. Tô acompanhando. Em setembro, 22.371. Em outubro, 16.000. Em novembro, 13.263. Em dezembro, 21.811. Veja agora em 2021, tá? Em janeiro de 21, 30 mil. Em fevereiro de 21, 30.484. Em março, você viu que eu tive que subir a tela para ver o gráfico? Não cabe a coluna. Em março de 21, morreram 62.918 pessoas. Vai ter alguém na tua família essa semana, na minha, na do ouvinte? A gente não sabe mesmo. E é por essas e outras, não é só a má gestão do presidente filha da puta, não. Vou fazer um papo meio imbecil, meio superficial, mas eu não consigo achar que morre esse tanto de gente, isso não tem nada a ver
com um filho da puta operando 52 bilhões numa carteira. Não, eu vou pegar esse teu gancho, Padilha. Porque vamos lembrar um pouco do noticiário, né? Que qual que é a única coisa que realmente acaba com a pandemia? Vacina. Ponto final. Agora, o que serve pra dar uma empurrada com a barriga, tá? Pra segurar, pra galera não morrer, pra chegar a vacinação? É o lockdown, né? E não tem como fazer lockdown num país como o Brasil, que tem economia. As pessoas estão principalmente no mercado informal, ou seja, indo na rua, de camelô, fazendo bico, entendeu? Vendendo coisa na calçada, limpando para-brisa. Quer dizer, essa é a economia do Brasil, tá certo? Não tem como essas pessoas ficarem em casa se não tiver fonte de renda. E essa fonte de renda tem um nome e sobrenome, é auxílio emergencial. Ponto, acabou. Entendeu? O que acontece? É essa galera da Faria Lima, tá certo? Que tava vetando o auxílio emergencial no verdadeiro terraplanismo fiscal. Esse que é o nome, terraplanismo fiscal. Ou seja, é um negócio anticientífico do teto de gastos, sabe? Aquela coisa doente que eles querem fazer com o orçamento federal, tá? Que eles impediam o auxílio emergencial, que era a única coisa que poderia manter as pessoas em casa, tá? Então, quando esse Stuhlberg, ele vem com essa pinta de herói, entendeu? Dizendo assim, mas eu tô arrependido, eu sou igual seu tio bolsominion que votou no Bolsonaro, e agora eu caí na realidade. Isso é, assim, a coisa mais grotesca de hipocrisia que você pode trombar hoje no seu dia, ouvinte. Porque é o seguinte, o seu tio, vamos lá, votou no Bolsonaro, tava descontente com o PT, não aguenta mais esse papo identitário, entendeu? Não aguentava mais, por exemplo, às vezes o cara é caminhoneiro, pra pegar um exemplo aqui, o cara é caminhoneiro e fica o dia inteiro falando mal de caminhoneiro, falando que caminhoneiro é de direita, caminhoneiro é racista, que não sei o que, sendo que o cara às vezes é pardo. Arthur, entendeu? Se você me permite, a esquerda por muito tempo ficou pra esquerda, o pedreiro, que às vezes faz uma coisa que é totalmente indesejável, eu não vou deixar ninguém me tirar pra louco aqui não. Veja bem o que eu vou falar. Às vezes um pedreiro assovia pra uma mina que tá passando na rua, e isso é indesejável, isso não é correto. Esse pedreiro é inimigo pra esquerda. É totalmente inimigo, é um filho da puta, tem que linchar esse cara, tem que filmar com iPhone, mostrar que esse cara é um machista, escroto. Só que a Avon... Só que a sei lá o que, a marca de maquiagem gringa que produz com mão de obra escrava, aí ela faz uma maquiagem pra pele negra, aí ela é amiga. Não. Uma multinacional capitalista ao extremo é amiga, porque faz um negócio pra pele negra ou sei lá o que, ou põe um homossexual na propaganda, é amiga. Agora o trabalhador brasileiro que toma no cu 8 horas de ônibus por dia, que não estudou, que nunca teve contato com essa discussão identitária, que jamais saiu de dentro de uma universidade, ele é inimigo. O teu tio aí, que é caminhoneiro, é inimigo. Foi tratado como inimigo 20 anos. E aí eu falo, a gente tem que ter um pouco de humildade para entender que não foi só o identitarismo que causou esse desgaste, né? O Brasil já vinha num momento muito difícil. Às vezes as pessoas têm uma sensação de senso comum de trocar as coisas. Às vezes se anima com alguma coisa que vê na internet, se sente parte. Tem que ter humildade pra entender teu tio, Bolsonaro. É isso mesmo, pai. Agora, pra entender Stuhlberg, não tem que ter humildade. Você pegou na goela, é isso mesmo que eu ia falar. Porque, assim, o teu tio Bolsonaro, a gente tem que convencer ele. Cara, ele não aguentava mais esse neoliberalismo identitário, entendeu? De vir a Kamala Harris, sabe? Bombardear a Líbia e dizer que é feminista, sabe? Ele não aguentava mais isso, só que ele não sabia. Aí ele voltou no Bolsonaro achando que era ruptura nisso. Esse é o seu tio. E o seu tio a gente tem que convencer, tem que conversar com ele, ele não é inimigo. A esquerda tratou ele como inimigo, ele tava errado em fazer isso. Até porque teu tio voltou no Lula em 2002. Pois é o Bolsolula, né? O famoso Bolsolula. Sim. Agora, o Stuhlberg, ele quer se confundir com esse cara. Ele quer dizer assim, mas eu sou mais um arrependido. Vai tomar. Ele é responsável pelo que tá acontecendo agora no Brasil. Esse cara, sim, foi ele que fez essa destruição do Estado Nacional Brasileiro. O Stuhlberg, só pra dizer uma coisa, ele tem quase 20.000% de rentabilidade acumulada desde 97 no Fundo Verde. Sabe o que é isso, ouvinte? Eu não vou saber agora que eu sou ruim de Contributeco, eu não quero fazer Contributeco uma coisa assim, grande como essa, que eu queria deixar bem redondo se fosse fazer. Mas assim, se você pegar a inflação da época, é muito menor do que isso. Esse cara criou essa rentabilidade sem acrescentar
átomo de produto nacional pro Brasil. O que esse cara fez foi ficar fazendo lobby em Brasília, foi isso que ele ficou fazendo, entendeu? E é por isso que ele sabia das coisas que estavam acontecendo, e daí que ele conseguia ter essa rentabilidade dele. Esse que é o fundo verde que ele administra, 52 bi, que não é meu, que não é seu, é de um bando de banqueiro. E esse cara aí, é importante que o ouvinte tenha isso aqui bem consciente, ele é um burguês de burguês, porque é o seguinte, o cara às vezes é um empresário, pode ser até um empresário médio, um grande, pequeno, um grande empresário com seus poucos milhões, tá certo? Ele vai levantar um prédio, ele vai levantar uma pequena fábrica, ele vai fazer uma fazenda, sabe? Não tem preconceito com fazenda não, vai fazer uma fazenda. Ele precisa de um investimento, precisa de um empréstimo, capital de giro, precisa de importar máquina, precisa fazer um monte de coisa. Ele vai bater na porta desse Stuber. E esse Stuber vai fazer o cara se ajoelhar no milho na frente dele, entendeu? A burguesia, ela não é toda igual entre si, sabe? Tem burguês que come burguês, entendeu? E esse que é o Stuber. Esse Stuber é um tubarão no negócio. Quando a gente fala Faria Lima... Por que eu gosto de falar Faria Lima? Não gosto de falar burguesia, empresariado e tal. Porque é a Faria Lima. É uma rua, gente. Até aqui em São Paulo. Você vai aqui em São Paulo, tem essa avenida, um monte de prédio envidraçado e esses caras que determinam a vida econômica do Brasil. Então, se tem um cara que é responsável pela destruição do Estado Nacional, pela irracionalidade da falta de lockdown, é esse Stuber, e a gente não pode admitir que ele se arrependa. Ele não é o seu tio bolsominion, tá? Uma coisa que você falou que é importante, Arthur, eu até... falei de Avon, Natura, mas beleza, são indústrias que produzem, tudo bem. O velho da van, o escroto velho da van, pelo menos emprega, gera emprego. É um bosta, não... Mas, cara, esse cara aí, velho, é inacreditável. Esse cara não gera nada pro país. Ele é um puro sanguessuga. Só subtrai. É um sanguessuga, é isso que esse cara é. Ele é um vampiro sanguessuga escondido num prédio envidraçado na Faria Lima. Essa que é a real, entendeu? E ele é o herói. Por isso que siga o Faria Lima Elevator. Esse cara é o herói. Ele é visto assim como... como é que fala? Um cavaleiro, um cavalo prateado, que não sei o que, entendeu? Um grande capitão da indústria. Esse cara não acrescentou um átomo de produto pro Brasil. E eu quero aproveitar, já que eu tô aqui comentando isso, se vocês seguirem a entrevista do Stuber, recomendo, vão ler a entrevista dele pra passar raiva. Tem que passar raiva mesmo. Qual que é a aposta dele política, tá certo? É a manutenção de uma falsa polarização entre petismo e bolsonarismo. Tem coisa melhor pra ele do que isso? Porque os caras ficam disputando a coisa estética e a política econômica é a mesma. É a escolha entre o Paulo Guedes, que é o chorume da Faria Lima, versus o Marcos Lisboa, que a gente vai xingar ele daqui a pouco, ouvinte. Então vamos aqui, ó. Ei, Stuber, vai tomar no cu. Vamos comigo. Ei, Stuber, vai tomar no cu. Ei, Stuber, vai tomar no cu. Aí, caralho. Precisava ter esse momento. Caralho, é o primeiro programa a mandar o Stuber mandar tomar no cu em coro no Brasil, cara. Isso é um orgulho do caralho. Esse é o disparate, Esse é o disparate. Esse é o disparate. Caralho, esse programa vai ser longuíssimo. Já deu 50 minutos. Já deu 50, tá nem na metade. Mas enfim, o Stuber, importante dizer isso, né? Ele aposta o quê? Ele aposta na manutenção dessa falsa polarização. Tá na entrevista dele, vai ler. Se não acredita em mim, abre o Estadão, vai ler, tá? E quando questionam ele, essa é a melhor parte pra dizer, escuta essa, o ouvinte também escuta. Quando questionam ele, Stuber, não vai ter uma terceira via aí, não? Sei lá, um outro nome além do PT e tipo Bolsonaro. Um Ciro Gomes da vida. Você acha que ele fala do Ciro? Claro que não, né? Esse é o maior medo desse cara. O que ele fala? Pode pintar um Dória, pode pintar um Hulk, entendeu? Pode pintar o Eduardo Leite, aquele governador lá todo jovenzinho, modernete do Rio Grande do Sul, e etc, etc. É isso que o Stuber fala. Agora eu quero xingar um pouco, xingar, né? Xingar. O Marcos Lisboa, tá? Porque é o seguinte, o petista, é importante ressaltar, o Marcos Lisboa é petista. O petista Marcos Lisboa... Ele era o nome do Haddad pro Ministério da Fazenda. Apenas. E secretário de Política Econômica do Lula 1. Lula, ele... O cara que tá agora em Cuba. Mas deixa eu te falar, como isso é diferente de montar uma equipe conciliadora, sabe? Porque às vezes tem que fazer concessão na hora de montar uma equipe. Sempre tem. Mas não é no Ministério da Fazenda. Você faz concessão, por exemplo, toda negociação, ouvinte, vocês negociam todo dia, eu tenho certeza. Às vezes você compra coisa, você pechincha, você sabe negociar, né? Quando você negocia, você nunca entrega o principal, você entrega o acessório e fica com o principal. O principal tem que ser uma política nacional de desenvolvimento, uma política de emancipação nacional, de libertação nacional, que reinsira o Brasil de modo soberano na economia mundial. Essa é a fórmula que tem que ser feita, né?
que o PT fez? O PT entregou o principal, que era isso, manteve o esquema do tripé macroeconômico, de vassalagem, essa que é a palavra, vassalagem pro primeiro mundo, em economia, tá? E pegou uma coisa acessória, que era a distribuição de renda. Agora, veja só, quando eu falo acessória, foi uma distribuição de renda significativa que o PT fez, porque surfou uma boa época econômica, que se fosse hoje em dia, estaria na mesma desgraça, tá? Pegou o super ciclo das commodities, o que era isso? As commodities, a soja, o ferro, as coisas primárias e não trabalhadas com tecnologia que o Brasil produz, estavam bem avaliadas até a crise do subprime em 2008, tá certo? Por conta do crescimento chinês, né? E daí ele pôde fazer uma distribuição de renda muito a miúde, muito tímida e hesitante, né? Só que a hora que veio a crise, como ele não criou os fundamentos de uma economia soberana, as coisas se desmancharam. Então essa que é a diferença, Padilha. Quando for negociar, precisa negociar, entregar o acessório e ficar com o principal. Coisa que o PT fez o oposto. Dá um Ministério da Pesca ali, né? Não precisa dar fazenda. Exatamente. A ministra da Pesca da Dilma era a Ideli Salvetti. Em certo momento, o ministro da Pesca foi o senhor Marcelo Crivella. É mesmo? Não lembrava. Salvo engano, eu vou apurar enquanto você vai falando. Justo. Agora, o que o Marcos Lisboa tava falando naquela coluna dele na Folha, né? Se eu não estiver equivocado. Ele faz um paralelo, tá certo? Com o realismo fantástico para comentar sobre a conjuntura atual ali em Brasília, né? E o realismo fantástico, por um ouvinte que não conhece, é uma escola literária, acho que também tem outras expressões artísticas, muito comum na América Latina, né? Acho que o Jorge Amado é considerado um expoente do realismo fantástico também, não tenho certeza, né? Mas, por exemplo, o Gabriel Garcia Marques é o mais famoso, né? Que fazia uma espécie de uma versão bem, como é que se diz? Mística, fantasiosa da realidade, né? E o Marcos Lisboa, que é um sujeito muito erudito, é um sujeito muito culto, faz essa piada... Escreve chato pra caralho, o linguajar dele escrevendo é ridículo. Ele faz essa metáfora muito erudita, basicamente para dizer o seguinte, que o orçamento federal é uma peça de ficção que vai ser aprovado. Não sei se foi aprovado ou será aprovado, está sendo negociado ainda. É uma peça de ficção, porque subestimaram as despesas obrigatórias, enfim, o Centrão, que tá campeando nesse governo fraco, foi lá e tá metendo todo tipo de emenda orçamentária possível, ou seja, ele tá falando que esse orçamento aí não é executável dentro do teto de gastos, né? E é isso aqui que eu quero ressaltar, o ouvinte. E em nenhum momento, ele como é que fala? Ele critica o teto de gastos, ele tá defendendo o teto de gastos com um fanatismo religioso, que é isso que o Marcos Lisboa defende no teto de gastos, entendeu? Então... O que ele tá vendo? O que tá aparecendo agora? Que é o seguinte, o governo tá cada vez com o espaço de manobra mais restrito, porque ele perdeu as Forças Armadas, perdeu a Lava Jato, tá perdendo base de apoio dos trabalhadores, tá perdendo popularidade. E o que ele tem que fazer? Ele tem que ceder cada vez mais pro Centrão. Então, se torna cada vez mais impossível cumprir a surrealidade, a loucura, a insanidade que é o teto de gastos, tá? Então, o que tá começando a ficar mais evidente? O que tá se ensaiando e ficando bem claro? A Faria Lima tá se vendo no espelho, que ela tá se vendo no espelho. O governo do Bolsonaro é o espelho da Faria Lima, tá? Ela tá se vendo no espelho e tá vendo a irracionalidade daquilo que ela mesma fez. E ela já começa, como bom rato que é, porque o rato é o primeiro a fugir do navio quando tá afundando, né? Começa a procurar a sua saída, né? Tanto é, e eu quero muito lembrar o ouvinte aqui daquela live que teve o Moro e o Paulo Guedes, enfim, do Gustavo Franco no Roda Viva, né? Que eles vão criticar o Bolsonaro e vão defender quem? O Paulo Guedes. Ouvinte, eu quero que você fique com essa reflexão aqui, certo? Será que o Bolsonaro é mais culpado pelo colapso da pandemia do que o Paulo Guedes, né? Porque o Bolsonaro, o que ele tá tentando fazer? Ele tá tentando conciliar duas coisas inconciliáveis, né? Ele tá tentando conciliar a aproximação com o Centrão e um certo populismo de direita, né? Com a agenda liberal da Faria Lima. É impossível conciliar as duas coisas, né? E começa a ficar querendo agradar um, agradar outro, não agrada ninguém, né? E todo mundo tá começando a desembarcar e brigar com ele. Esse é o comentário, Padilha.